Recebemos no nosso estúdio, aqui nesse Fórum Internacional da Esfera Brasil, em Paris, na França, Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria. Tudo bem, presidente? Bem-vindo. Obrigada. Tudo ótimo, muito bom, participando aqui desse evento tão importante. Presidente, é muito importante também a gente trazer as projeções da CNI. Em uma projeção recente, eu gostaria, inclusive, da sua avaliação a respeito disso, o aumento do PIB, em contrapartida, um encolhimento da indústria, né, de 0,5%, com queda até o final do ano. A que se deve essa dualidade? Olha, primeiro a gente tem que comemorar que o Brasil está crescendo. Esse ano vai crescer acima das expectativas do início do ano, que eram expectativas fracas, e hoje nós estamos aí com a previsão de crescer em torno de 3% ao ano. Eu acho que nós precisamos crescer muito mais que isso, crescer em torno de 4%, 5% ao ano, mas já é bom para esse ano. Por outro lado, a indústria, principalmente a indústria de transformação, tem enfrentado muitas dificuldades. Então, quando a gente vê alguns setores da indústria, como mineração, indústria de alimentos, que está crescendo às vezes fortemente, a indústria da construção também crescendo, mas, por outro lado, a indústria de máquinas, equipamentos, indústria de transformação tem tido uma queda grande, e isso se deve a diversos fatores. O custo do dinheiro é o principal deles, com juros muito elevados. Isso tem trazido dificuldade principalmente para os investimentos, né? E, por outro lado, também o mundo inteiro está enfrentando um pouco de recessão ainda, com inflação elevada. Isso também tem dificultado as exportações de máquinas e equipamentos. Presidente, tem um outro assunto que a gente tem tratado bastante nas conversas que eu tenho tido aqui, que é em relação ao avanço da reforma tributária no Congresso Nacional. Foi mencionado, inclusive, pelos nossos companheiros da França, né, autoridades aqui da França, que no âmbito da preocupação dessa parceria entre os dois países, né, que é, no fim das contas, tornar a questão do imposto um pouco mais compreensível, um pouco mais simples. É isso que a reforma tributária tenta fazer. O senhor tem algumas ressalvas em relação à reforma tributária. A CNI já vem tratando isso de perto, expondo a opinião em relação ao assunto. Primeiro, eu gostaria de saber se a proposta que está hoje no Senado, com previsão de ser votada ainda em novembro, agrada a Confederação Nacional da Indústria, e se o senhor tem esse otimismo de que, de fato, depois de tanto tempo, a reforma vai ser aprovada. Olha, na realidade, há quase 40 anos que a gente espera por uma reforma tributária no Brasil, porque o sistema nosso é incompreensível para nós brasileiros, imagina para os investidores estrangeiros. Ela penaliza os investimentos, penaliza as exportações. O nosso sistema tributário realmente é caótico. Essa proposta que está agora no Senado é uma proposta que nós trabalhamos muito, todos nós trabalhamos. Tem alguns pontos ainda de dúvida, principalmente questões relativas à possibilidade de aumentos de taxas pelos governadores. Isso nós temos que controlar. Nós temos uma posição de estabelecimento de um teto máximo da alíquota do IVA de 25%, seria o máximo que o Brasil poderia ter. Desejável que fosse menor um pouco, mas também é consequência de algumas exceções que estão sendo feitas e necessárias, porque é preciso você desonerar a saúde, desonerar a educação, desonerar o transporte público. Quer dizer, alguns setores você precisa desonerar realmente, mas você não pode aumentar essas exceções, porque se você aumentar essas exceções, certamente aumenta a alíquota do IVA. E essa é a questão fundamental que nós temos discutido hoje, de que haja as exceções, somente aquelas realmente necessárias, e que a alíquota máxima fique em torno de 25%.
abaixo de 25%. Esse seria o teto para nós. Então, eu acho que a reforma está caminhando bem e temos uma expectativa muito grande de que ela tenha aprovação esse ano ainda. Ok. Para a gente finalizar, presidente, eu gostaria de ouvi-lo sobre o olhar desse governo. A gente tem um vice-presidente que assumiu o Ministério da Indústria agora, trabalhando essa questão, a reindustrialização do país, como ele costuma falar. Como é que a indústria, ou aonde que a indústria entra entre as prioridades dessa nova gestão, governo Lula 3? Olha, o mundo inteiro está investindo fortemente na indústria, como forma de aumentar o desenvolvimento, o crescimento econômico, de gerar empregos de qualidade. E o Brasil não pode ficar atrás disso. Nós já perdemos muito tempo no Brasil por não termos uma política industrial adequada. Sempre se discutiu, deve ter ou não deve ter uma política industrial, e nunca tivemos. Agora, felizmente, o vice-presidente Alckmin, o ministro Alckmin, tem colocado essa questão da neoindustrialização como sendo fundamental para o Brasil. E realmente é, porque é o que gera conhecimento, é o que gera emprego de qualidade, é o que pode reduzir o nível de atraso tecnológico e de inovação do Brasil. E essa política traçada pelo MEDIC, pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é uma proposta muito adequada, onde trabalha em torno de missões, são 6 missões, 7 missões foram colocadas e que trabalham transversalmente os setores industriais. E principalmente trabalhando muito na tecnologia e na inovação, onde a nossa indústria precisa adquirir competitividade e produtividade para enfrentar uma indústria da Europa, dos Estados Unidos, da China, que tem investimentos maciços nessas áreas. Então, a proposta que hoje foi gestada no Ministério do Desenvolvimento Econômico, nós temos aplaudido, temos ajudado, contribuído também com algumas informações, com alguns detalhes, mas é uma proposta muito boa. Então, a gente espera que realmente agora a indústria tenha não digo privilégio, mas tenha políticas públicas adequadas de financiamento, de crédito para exportação, de desoneração dos investimentos e das exportações. Quer dizer, tudo isso está no rol dessa política, sem falar da transição energética, que é fundamental para o Brasil, e dos investimentos na questão do clima e da biodiversidade. Então, nós temos aí um rol muito grande que certamente vai possibilitar a indústria de retomar um papel que ela já teve no passado. Excelente. Obrigada, presidente, pela conversa. Obrigado a vocês. Aproveite o evento.